Bom dia, amigos, cavaleiros e amazonas da Nova Ordem de Cristo. Aqui quem vos fala é Maxwell Rodrigues, grão-mestre da Nova Ordem de Cristo, artista plástico. Estamos hoje concluindo esse trabalho aqui de São Francisco de Assis, né? Para um grande amigo e colecionador de artes, o reverendo anglicano Ivaldo Isaías Panta, que também é o sacerdote da Nova Ordem de Cristo, certo? Aqui temos a minha cachorrinha de estimação, que é preta. Aqui dois pombos que eu crio. Esse aqui eu demolei. Cadê? Aqui em cima. E essa aqui é a Beatriz de Rickson, certo? E aqui é o Cordeiro Divino, né? Jesus, o grão-mestre. Bom, vamos começar a estudar, ó. Dando continuidade ao nosso estudo do livro Os Templários da América. Vou tirar a máscara, minha gente, porque ela está embaçando os óculos, não estou enxergando nada. Bom, pessoal, veja só. Continuando nosso estudo, aqui na página 24, certo? Sobre a rosa. Um dos símbolos mais antigos do mundo, remetendo ao que é confidencial e secreto, é a rosa. Rosa em latim é rhodon em grego. Rosa em latim e rhodon em grego. Surpreendentemente, as rosas são nativas apenas do hemisfério norte, mas floresceram desde tempos imemoráveis, ainda antes do aparecimento do homem. Escavações na Europa revelaram flores e brotações fossilizadas de rosas de 35 milhões de anos, e coroas petrificadas de rosas foram encontradas em túmulos egípcios antigos. Na mitologia grega, a rosa foi criada por Afrodite, a Vênus romana, deusa do amor. Em Roma, ela se tornou o símbolo do amor e da beleza. Cupido acrescentou a flor ao símbolo do sigilo quando ofereceu uma rosa a Harpócrates, deus do silêncio, com o objetivo de encobrir as escapadas amorosas de Vênus. O teto da sala de jantar romana era decorada com rosas, lembrando as visitas que deveriam guardar segredo das conversas mantidas durante a refeição, e levando a termo sob a rosa, que comota discrição e confidencialidade. A semelhança dos significados da cruz e da rosa também podem ser paradoxais. Ela é ao mesmo tempo símbolo de pureza e paixão, perfeição celeste e emoção terrestre, virgindade e fertilidade, vida e morte. A rosa representa também o sangue de Adonis e de Cristo. Os primeiros cristãos viam as 5 chagas de Cristo nas 5 pétalas da rosa sacra. Na interpretação cristã, ela se tornou símbolo da transmutação, a colheita do alimento da terra e sua transformação numa bela, cheirosa e divina flor. E através da ideia do Jardim das Rosas, ela representa o paraíso. Durante a Renascença, o emblema do Jardim das Rosas passou a representar o amor humano e os amantes, mas ao mesmo tempo o símbolo religioso mariano da rosa foi popularmente pela devoção do rosário. Numericamente, a rosa representa o número 5, porque a roseira brava tem 5 pétalas, e as pétalas em todas as rosas se reproduzem em múltiplos de 5. Geometricamente, a rosa corresponde aos símbolos arcanos
do pentágono e do pentagrama, símbolo da escola e da fraternidade pitagórica. Por estar associada ao número 5, a rosa se relaciona também os 5 sentidos e, num sentido absoluto, com a consciência do ser em expansão através do desenvolvimento dos sentidos. Durante a Idade Média, o tema do Jardim das Rosas desenvolveu-se a partir da literatura do amor cortês, em que a rosa frequentemente aparece como símbolo da dama amada. Mais tarde, pois influencia o Cântico dos Cânticos, a rosa passou a simbolizar a união mística entre Cristo e sua igreja, ou entre modelo de união com Deus. A rosa se tornou um símbolo privilegiado da união entre Cristo e Maria. A imagem de Maria segurando uma rosa em vez de um cetro aparece em muitos dos maiores exemplos da arte do século XIII. A imagem de Maria no jardim ou debaixo de uma roseira ou diante de um tapete com rosas também aparece na obra de muitos artistas da Idade Média. A rosa, a rainha das flores, era evidentemente um símbolo privilegiado da Virgem Maria, rainha do céu e da terra. Esses símbolos marianos está bem evidente na descrição do paraíso feita por Dante. No canto 23, verso 71 a 75 do paraíso, a guia de Dante, Beatriz, o convida a contemplar entre os habitantes do céu a beleza de Maria, a Mãe de Deus. Porque tanto te encantas com meu rosto e não dirige o olhar para o formoso jardim em que as flores faz carne. Ali estão os lírios, cuja fragrância te conduzem pelo caminho reto. Exemplo extraordinários entre simbolismo encontra-se também em todas as catedrais góticas e especialmente em suas róseas, nas janelas circulares de vidro colorido que embelezam as 3 entradas destas igrejas. Coincidentemente, nós, cavaleiros templários, éramos os agentes financeiros que custeávamos a construção de catedrais góticas e róseas em toda a França, inclusive da Catedral de Chartres e da sua famosa rósea. O texto por trás dessas imagens e complexas obras de vidros coloridos seria a revelação através da Bíblia hebraica e das escrituras cristãs do mundo da salvação oferecido por Deus à raça humana perdida. A maioria das vezes Cristo está no centro destas rosáceas, onde em geral é representado sentado em julgamento ou em mistério de sua encarnação. Apesar dos símbolos tradicionais, a rosa associada à Virgem Maria, porém muitos livros recentes tratam hoje da importância de outra Maria, Maria Madalena, pode ter cativado o coração de Jesus para conferir um símbolo secreto à Virgem da Rosa, a imagem da rosa. Segundo os autores de O Santo Grau em Linhagem Sagrada, gente, nós vamos começar a estudar este livro na próxima semana, viu? Hoje é segunda-feira, dia 14 de março de 2022. Na próxima segunda-feira começaremos a estudar o Santo Grau em Linhagem Sagrada. Continuaremos estudando este livro, Os Templários da América, e vamos, a partir de amanhã, de manhã, estarei postando, ou amanhã de manhã ou amanhã à tarde, já os estudos dos ritos egípcios no canal da Nova Ordem de Cristo, certo? Aos que estão nos grupos iniciados da Nova Ordem de Cristo. E os que têm NODC, que são os códigos nossos templários da Nova Ordem de Cristo. Bom, eles sugerem que mesmo as primeiras igrejas de Notre-Dame, Nossa Senhora, na França, são dedicadas a Madalena, não à Virgem Maria. Os autores
parece também identificar Maria Madalena como o meridiano, antiga linha longitudinal definida como ponto de partida de uma rede de cobre que cobre a Terra. E afirmo que, num contexto moderno, ela pode ter sido a progenitora de uma linhagem do seu esposo, Jesus. Afirmação essa que se tornou hipótese central do livro desses autores. O conceito de uma série de meridianos longitudinais distribuídos ao redor do globo não é novo, como se começou a sugerir na introdução deste livro. Mas associá-la a Maria Madalena implica uma relação ao mesmo tempo antiga e secreta. Essa relação anuncia que, através da união de Jesus e Maria, a linhagem de antigos reis, inclusive da casa de Davi e da tribo de Benjamim, continua até os dias de hoje. Mas diz também que se perpetuou um antigo conhecimento que, entre todas as coisas, possibilitou aos iniciados de níveis mais elevados fixar sua posição relativa na superfície da Terra. Numa época em que a Igreja defendia o conceito de que a Terra era plana, essas informações representam... Bom, gente, esse conceito de Terra plana, muitos dos irmãos que estão reencarnando na atualidade têm esse conceito, né? Então, apesar da NASA, outros meios científicos ter imagem da Terra redonda, mas esses irmãos acreditam que a Terra é plana, certo? Bom, numa época em que a Igreja defendia o conceito de que a Terra... Desnecessário dizer que os detentores desse conhecimento rapidamente perceberiam a necessidade de envolvê-lo em camadas de elementos esotéricos e simbolismos religiosos que exatamente correspondessem à sanção da Igreja. Um exemplo perfeito desse duplo significado oculto é a veneração prestada a Santa Roseline de Villeneuve d'Arcs, freira cartucha que morreu em 17 de janeiro de 1329 e continua a ser associada a um milagre da rosa. Ela seria tão santa que seu corpo se conservou incorruptível depois da morte. Consta que o rei Luís procurou comprovar se ela continuava viva, perfurando-lhe o olho com uma agulha, o que lembra as circunstâncias da morte prematura de Dagoberto II, o último rei merovingio, que teve seu olho transpassado por uma lança num acidente de caça. Em vida, Rosalina era uma pessoa da linhagem nobre que aparentemente tinha visões frequentes. Quando alguém lhe perguntou qual seria o melhor caminho para o céu, ela respondeu: conhece a si mesmo. Lembra? Conhece a ti mesmo, que eu me conheço bem. Dante. Camões, aliás. O dia festivo de Santa Rosalina é 17 de janeiro, uma data importante também para os moramvígios, porque lembra o dia em que o filho de Dagoberto, Sigisberto IV, escapou de uma tentativa de assassinato, possibilitando assim a continuação da estirpe dos reis moramvígios. Algumas autoridades sugerem que o próprio nome Santa Rosaline simboliza a linhagem moramvígio, como qualquer leitor de O Código de Davi se pode confirmar. A Rosaline, linha rosa, é uma referência direta ao antigo meridiano que está assinalado no interior da capela de São Sulpício, em Paris,
por uma linha dourada norte e sul. Curiosamente, dia 17 de janeiro é também o dia festivo de São Sulpício, ou São Sulpício Severus, biógrafo de São Martinho de Tours, e frequentemente associado aos lugares que significa topínicos sagrados e também o culto pagão à árvore. O Sulpício Severus Romano, um aristocrata da região aquitana da França, foi preparado para uma carreira administrativa e educado nos modos clássicos. Depois da morte prematura de sua mulher, ele renunciou à profissão e dedicou-se a uma vida monástica. Sulpício escreveu uma história do mundo. Croquis, gente, não sei falar esse idioma não. A história sacra, que abrange desde a criação do mundo até o ano 400 depois de Cristo. É surpreendente, porém, que, embora São Sulpício seja pelo menos externamente um ícone cristão, Sulpício Severus tenha omitido os eventos históricos registrados no Novo Testamento. Nas 3 últimas décadas, a Ordem de São Sulpício vem sendo relacionada à localização de um grande tesouro ou segredo. Além disso, continuando, né? Com os autores do Santo Grau e da linhagem sagrada, Pierre Parson de Saint-Clair, ex-grão-mestre do moderno Priorato de Sião, fez várias referências às linhas de longitude ao meridiano que levariam ao local tem imenso tesouro, talvez ao local onde os restos terrenos de Jesus estariam escondidos, os restos mortais, gente, os ossos. Bom, continuando, na página 28, a Capela de Roseline. Este tema central do antigo meridiano, ou linha rosa, leva diretamente à Capela de Roseline, a residência ancestral dos Saint-Clairs, ou Saint-Clairs escoceses, situada a 25 quilômetros ao sul de Edimburgo. No passado, essa área chamava-se Roslin, um nome formado pelas palavras celtas ros, que significa saliência ou promontório, e slin, queda d'água. Há também uma explicação mais profunda para a origem do nome Roslin. Ela procede diretamente de Rosaline, que significa uma linha de imenso significado, que perpetuou um conhecimento antigo transmitido aos 9 cavaleiros templários originais, ou por eles descobertos, que escavaram sob o Templo de Salomão, em Jerusalém, depois da primeira cruzada. Assim, há também quem sugira que os Saint-Clairs eram descendentes da linhagem Roselines de Jesus, a vinha verdadeira. Alternativamente, especulações apenas em fases iniciais sugerem que a capela está construída sobre uma antiga linha de energia, uma linha rosa, dentro de um padrão de grade geométrico que envolve o mundo. As linhas de energias Leylines, também conhecidas como linhas do dragão, são linhas retas que passam sobre a paisagem ou através dela. Em toda a Europa, as linhas de energia parecem conter e transmitir a energia da Terra ou uma força eletromagnética e são assinaladas por marcos que podem ser pedras dispostas verticalmente, megalitos e obras de terra como túmulos, outeiros e poços sagrados. A assinatura do fundador da capela, Sir William Saint-Clair, Saint-Clair of Roslin, num documento importante, sugere exatamente essa teoria. Esse fato
confirma que desde os primórdios, Roslin era considerada um ponto de energia e um centro espiritual. A construção da capela foi iniciada em 1446, 146 anos depois da dissolução da Ordem Templária em 1312. Ela exigiu um enorme esforço e foi administrada pessoalmente por Sir William St. Clair, o terceiro e último St. Clair, conde de Orcades. Foram necessários 40 anos para a conclusão da obra, e muitos dizem que ela representa parte do que seria uma edificação bem maior, que se constitui num arcano em pedra, sem igual, com simbolismo em cada detalhe, com gravuras representando desde cenas pagãs até episódios bíblicos. A capela reflete uma profusão de temas celtas da natureza, inclusive o predominante homem verde, uma imagem também encontrada em muitos templos do Antigo Oriente. Bom, gente, aqui na página 30 nós temos aqui a imagem da frente da capela Roslin, certo? E na página 31 temos essa imagem das pilastras, que são duas pilastras, né? Que representam também as pilastras maçônicas, certo? Que estão dentro da capela Roslin. Essa aqui é a pilastra do aprendiz, né? Bom, um dos aspectos mais fascinantes da capela do Roslin é a janela com cruz denteada que caracteriza a entrada oriental. Na página, na figura 1,4, a cruz dentada, emblema encontrado no brasão da família St. Clair, consiste em 4 braços que remetem aos 4 reis do Rio do Éden, ou com suas bordas recortadas, as escamas do dragão da sabedoria, o dragão ou serpente marinha, o chamir, desenhado no brasão do príncipe Henri St. Clair, sempre representou o símbolo da sabedoria absoluta dos celtas. Curiosamente, vale ressaltar, irmãos, que alguns de nós cavaleiros templários e alguns dos descendentes de Cristo, da linhagem sagrada, haviam reencarnado como celta anteriormente, certo? E os celtas que tiveram várias batalhas com os romanos, né? Inclusive o seu último, o Vercingetorix, que foi um dos maiores generais celtas, né, que combateu pessoalmente com César, né? Bom, gente, vale ressaltar sempre que todas as guerras feitas em nome da paz, em nome de Deus, seja feita por nós templários, ou seja feita por qualquer religião, ou qualquer mudança planetária que tenha que ter uma guerra, não é de Deus. Essas pessoas não são enviadas de Deus. São pessoas que estão a trabalho apenas do seu próprio ego e dos seus lucros financeiros, e que colocam jovens inocentes para morrer em nome deles, e eles possam assim ficar cada vez mais ricos. Seja qual for o país que tenha, ou no passado, na atualidade, que esteja em guerra, é apenas jogos políticos e financeiros. Se houver uma mudança, que seja como outra vez, que seja atribuída a Deus e tenha que haver uma guerra, prisões, sofrimentos, tortura, isso não é de Deus, certo? Só para vocês reativar a memória de vocês, que o grão-mestre Jesus, por mais que como ele mesmo disse que não era Deus,
todas as publicações dos evangelhos, tanto os colocados na Bíblia pela Igreja Católica, como pelos outros gnósticos e heréticos, né? Jesus nunca disse que era Deus. Bom, ele casando ou não ter tido nenhum casamento com Madalena, não faz dele menor. Ele foi um grande filósofo, um grande divulgador da paz e do bem e lutou por políticas humanitárias verdadeiras. Então, esse negócio de fazer guerra em nome de Deus, em nome da paz, faça não, está errado. Veja o exemplo de Gandhi, de Sócrates, eles não fizeram jamais a guerra para obter paz, certo? Bom, vamos continuando aqui, né? Então, entre as imagens celtas talhadas na pedra da capela, há também várias representações relacionadas à maçonaria, destacando-se as que se encontram na célebre coluna do aprendiz, na figura 1,4, que eu mostrei a vocês agora há pouco, certo? A primeira da frente da sacada é a 1,4 e a segunda da pilastra do aprendiz é a 0,5, certo? Na página 31. Quando a posição da capela, sua localização se deve precisamente ao ambiente natural que a cerca. É a antiga associação ao local aos rituais pagãos. No estreito vale do rio Esquer, por exemplo, existem cavernas onde foram encontrados artefatos da Idade do Bronze e com muitos entalhes pictos. Nas diversas escavações realizadas no entorno da capela ao longo dos anos, achados como cacos de cerâmicas sugerem o culto a Mitra, o deus persa da luz e da verdade, mais tarde deus romano do sol. O padre Riches Augustin Rey, nascido em 1661, escreveu em 1700 uma das fontes mais conhecidas sobre a Capela Rosley e a família Santerclay. Nesse documento, ele descreve como fundador Sir William. Eu estou cansando aqui a mão, gente. Oi. A Sir William Santerclay examinou pessoalmente o projeto da capela de cada gravura antes de autorizar. O fundador, né, Sir William Santerclay, ele olhou cada projeto de cada escultura que ia ser colocado antes de ser executado os trabalhos. Ele mesmo, algum dia ele foi até feito por ele mesmo, certo? Consta que os pedreiros contratados eram oriundos de associações de artesãos ou de pedreiros livres, né, de outras regiões e de reinos estrangeiros. Peraí, pessoal, de novo. O fato de Sir William ter aprovado pessoalmente o esboço de cada entalhe demonstra que ele provavelmente pretendia que a capela fosse preservada como um registro permanente, não apenas do antigo ritual maçônico, mas também da viagem secreta que fora feita em 1398 por seu avô, o príncipe N. Santerclay. Os Santerclays da Escócia também estiveram ligados aos cavaleiros templários fugitivos, certo? Aos irmãos que foram para a Escócia. Alguns daqueles que estavam a bordo das 18 galeras zarpadas de La Rochelle, que aportaram na costa da Escócia ocidental depois de fugir da França em 1307, e que supostamente ajudaram Roberto I e Bruce a alcançar a vitória na Batalha de Bacheron em 1314. Bom, gente, esse Roberto I recebeu informações de ritos
Roberto I e John Marks receberam informações direto de mim, ainda preso, de como seriam os ritos e de como montar todos os ritos para eu ainda sendo Jackson Muley, para montar os ritos maçônicos atuais, certo? Então, eu vou dar uma paradinha por aqui e amanhã continuamos aqui na página 32, certo? Falando ainda sobre o Sinterklaas e o príncipe Henry Sinterklaas. Um bom dia a todos, muita paz. But then I follow come, love is silicon. I got the finish work.